Desejo a você vida, prosperidade e saúde também. Bem-vindos ao canal Chemichill, sou o Fred. Gente, eu vou dar continuidade aqui no conteúdo do vídeo passado. Se você não viu, assista lá primeiro e depois você volta para assistir esse aqui, tá? Esse aqui é a parte 2 da ancestralidade e o culto aos ancestrais, tá? Então, pessoal, a gente estava falando aqui, eu vou fazer um review muito rápido, tá? A gente falou do dia 2 de novembro, que é um dia que o cristianismo celebra os ancestrais. Aí depois a gente falou do Dia dos Mortos, né? Que eles têm uma pegada um pouco mais alegre, um pouco mais de celebrar a vida, né? Da maneira deles, né? Eles honram os ancestrais deles da maneira um pouquinho diferente. Falei sobre qual que é o significado de ancestral, né? Baseado no Antigo Egito, tá aqui na Kaineche, né? Uma postagem dele. Aí eu vim com um pouquinho mais na Kemet Ortodoxa aqui no site deles. Pode acessar e colocar aí ortodoxia, enfim, né? Bom, aí depois eu trouxe um pouquinho aí das referências, né? E aí a gente tem algumas das melhores referências que a gente vai ter é o do T'Challa, né, do Pantera Negra ali, que ele tá conversando com os ancestrais, ele tá com uns pepinos para resolver e vai lá, eu preciso de ajuda aqui. E aí depois a gente vai ter a Mulher Rei, que também tem uma questão com os ancestrais, mas como eu assisti há pouco tempo, então eu não vou dar spoiler, né? Eu creio que talvez pode ter pessoas aí que vão assistir esse vídeo e não assistiram. Assistam, é um excelente filme. Falei da Viola Davis, que faz a Mulher Rei, né? Ela fez a Amanda Waller na DC, eu já era fã dela dessa época. Aqui depois a gente falou dos ancestrais. Aqui a gente está falando dos ancestrais sanguíneos, né? Ou seja, bisavô, tatravô, etc. E aqui a gente está falando dos ancestrais da terra, os ancestrais daquele lugar. Então você saiu do Goiás e foi para Brasília. Então ali em Brasília você comprou um sítio, etc. Tem ancestrais ali. Pedir licença, né, aos seres daquele lugar, né? E aí aqui eu falei um pouquinho mais aí sobre o paganismo nórdico, que também tem cultos ancestrais, o paganismo celta, etc. São várias tradições. E aí eu falei, né, da questão da versão animista, né, falando dos ancestrais, e eles podem nos abençoar e trazer curas para a gente, né? Aí no caso do paganismo nórdico, eu trouxe esse pensamento que nem todas as tradições vão praticar o culto aos ancestrais. Um desses exemplos, e aí por isso que eu trouxe o paganismo nórdico, é a Túrcatro, que é uma vertente. A Asatru trabalha com os deuses nórdicos, mas não somente, né? Ela também vai trabalhar com os gigantes ancestrais, tá? No caso da Túrcatro, eles vão trabalhar, é uma tradição mais nova, eles vão trabalhar apenas com os gigantes. É uma parada meio anticósmica e tal. Então, se você vê, por causa daquele vídeo lá de culto, a divindade sem culto ou desconhecida, meu, então você vai ter que analisar aí se a sua divindade ou o seu representante é um gigante, um colosso, ou qualquer outra entidade. Tem que ver aí o que encaixa melhor para você, tá? O trabalho com os ancestral, ele pode trazer eles podem nos abençoar e trazer curas, tá? Buscar as nossas raízes, né, é interessante para a gente também não cultuar qualquer coisa. Então, quando você vai fazer seu altar ancestral, você pode fazer ali, se você não tiver muita coisa, você pode oferecer uma vela e um copo d'água. Eles estão vendo a sua condição. Agora, se você tem mais também, é a mesma coisa. Se oferecer só uma vela e condição, eles estão vendo que você tem recurso e você está gastando só uma vela e um copo d'água. Movendo. Brincando, brincando. Meu, buscar as nossas raízes, aprender quem são os nossos ancestrais, buscar foto, perguntar aí para sua mãe, para seu pai, se você tiver sua avó ou avô vivo, ou bisavó, bisavô, perguntar quem eram, os nomes deles, se tem imagem e tudo mais, para você não cultuar qualquer coisa, tá? Cultuar os ancestrais que você não conhece, por exemplo, o seu o tataravô da sua avó, por exemplo, é diferente de você cultuar qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um obsediador, né? E um ancestral desconhecido, ele provavelmente não será esse caso, ele não vai ser um obsediador, né? Existem exceções. Que tipo de exceção? Ah, você teve lá, você sabe que teve um tataravô lá que ele foi muito ruim. Os ancestrais nos ajudam, né, em situações onde a gente passa despercebida, a gente não vê que está acontecendo algum problema ali. E como eles são intermediários eles estão mais próximos dos deuses, dos Neteru,
ou dos Aesir, ou seja qual entidade que for, é mais fácil para eles seriam intermediários ali, né? Eles guardam conhecimentos, às vezes, da família que não tem mais registro. Às vezes alguém da família pode ter feito alguma coisa, pode ter sofrido algum trauma. Esse trauma pode vir a passar para a posteridade, né? Para os netos, etc e tal, né? E aí, como é que você vai honrar esses ancestrais, tá? E aí que tá o ponto, né? Como que você vai honrar esses ancestrais aí? No vídeo do Santuário dos Lobos, lá eles falam de oferta de hidromel, você pode oferecer vinho se você tiver condição. Ou então um objeto que o seu ancestral gostava. Se o seu ancestral gostava de Coca-Cola ou de outra coisa do tipo, você fica livre para ofertar ali alguma coisa. Você pode ter como conexão itens, né, dos seus ancestrais que eles deixaram para você. Se eles deixaram um item, você pode estar deixando no altar como forma de aglutinação energética, né, a aglutinação espiritual. Você pode ter um altar móvel, né, para as oferendas. Então você vai ali, você pode ter um guarda-roupa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, esse aqui é um estante de canto feito com poste de guarda-roupa. Você pode pegar uma caixinha da Amazon, sei lá, e isso é lógico, né? Você vai pintar ela, você vai personalizar ela para que ela se transforme em outra coisa. Aí você ofereço para isso, para isso, para isso, para isso, né? Uma coisa muito importante, pessoal, depois fez o culto aos ancestrais e tudo mais, estudou para ver como é que vai fazer e tal. E depois, e os itens? A gente vai, diferentemente do que a gente faz com os deuses, né? Do Santuário dos Lobos aqui fala sobre isso. Eu vi outras vertentes também falando sobre isso, né? Que a oferenda dos ancestrais, a gente não, se tiver alimento, a gente não come e nem bebe. Se tiver um vinho, se tiver um hidromel, etc., a gente despeja o líquido na terra e o sólido a gente agradece e a gente, por questão de respeito à natureza, a gente vai colocar num lixinho e colocar para ir embora junto com o restante do lixo tradicional da casa, né? Vou deixar aqui uma indicação de um livro, tá? Honrando aos nossos ancestrais, um guia ancestral de veneração, o valor que tá aí na Amazon, tá? Pois aí, quem quiser dar uma olhada na editora, tá? Aqui é a Mallory Valdoz. Eu vou deixar aqui, se o meu mouse me ajudar, né? Ela falando um pouquinho sobre os tipos de ancestrais, né? Então vamos lá. Meu mouse está maravilhoso hoje. Deixa eu, enquanto eu vou falando, ela vai voltar no início dos 3 tipos de ancestrais, né? Ancestors you may have never heard of before. First, ancestors of inspiration. These are all of the artists, writers, and other creatives whose work has fundamentally... Então ela está falando dos tipos de ancestrais, né? Artistas, escritores, esses profissionais, por exemplo, Imhotep, Ptahhotep, que deixaram aí textos muito importantes, né? A gente pode colocar eles como artistas também, né? Foram criadores aí, escritores, entre outros, né? Ela vai falar do segundo tipo aí, e eu vou deixar... Words that they wrote feel like they were written just for you. That's a form of spiritual connection. Next, affinity ancestors. These are the ones who have walked your path before. Ela tá falando aí agora daqueles que andaram o caminho que a gente tá trilhando, né? E aí a gente vai ter aí, por exemplo, o sacerdote, e o sacerdote aprendeu com outro sacerdote, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro. Então, não necessariamente somente os sacerdotes, tá, gente? Mas pessoas que caminharam na tradição quemética, por exemplo. No meu caso, se você está seguindo a tradição nórdica, pessoas que caminharam na tradição nórdica. Se você está seguindo outra vertente que não tem nenhuma tradição, aí fica a seu critério se você vai honrar alguém ou se você vai honrar aquela referência que você pegou, né? É uma forma de honraria, né? E aí depois aqui ela tá falando dos ancestrais de luz, né? Que seriam aí os santos, os místicos, né? Que seriam os professores espirituais, né? Então fica aí a dica, né? Dessa moça, Mallory Valdoz, que é Mallory Valdoz, tá?
Eu tô falando pra vocês que meu mouse hoje ele tá muito doido. E aí, pessoal, só pra concluir o vídeo aqui, vou deixar aqui uma muito doida essa árvore genealógica, né? Você pensar que pai e mãe, que tiveram 4, né? Avô e avó. E aí vem bisavô e bisavô, 8. E tataravô até a tataravó, né? 16. Então quer dizer, há 4 gerações, então você vem 16, 8, 4, 2, até chegar aqui, né? Então com isso eu me despeço desse vídeo, né? Eu peço desculpa, ficou meio longo, mas é porque é um tema... é um tema difícil, gente, falar assim, rapidamente, superficialmente. É isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Valeu. Falou. O meu cachorro fazendo barulho. O bicho tá roncando. E o meu mouse travou. Acabou a pilha. Parabéns.